E aí, pessoal, conforme prometido, estou chegando com a retrospectiva da dupla Caju. Para a gente analisar, para a gente revisitar 2019 e saber o que teve para comemorar, o que teve de aprendizado, o que ficou de bom, o que ficou de ruim, tudo isso no nosso Retro Caju. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Roda a vinheta! Começar falando pelo lado vitorioso, logicamente, até porque é muito mais fácil explicar o que deu certo do que entrar nos pormenores do que deu errado. E o Juventude teve um início de temporada que parecia que as coisas não seriam tão boas pelos lados do Jacone. Teve dificuldades na montagem do elenco, o pessoal lembra da indefinição na questão administrativa, quem assumiria o lugar do Biglia no comando do futebol, quem seria o presidente do Juventude, e até que se teve a definição do Walter Dalzotto Júnior para ser o presidente e o pioneiro para tocar o futebol, o Juventude perdeu tempo, teve dificuldades imensas para contratar os jogadores, e isso refletiu em um campeonato gaúcho instável. O Juventude não teve uma campanha linear, não foi aquele campeonato em que o Juventude foi tranquilo do início ao fim, mas aos poucos foi se encaixando. O Juventude, ao contrário de outros anos, conseguiu avançar de fase e, embora alguns percalços, a derrota no Clássico, a eliminação vexatória da maneira como foi para o Grêmio, com uma goleada por 6 gols no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, pelo menos, ficou com o dever cumprido, o de avançar de fase e cair para um time melhor, para um clube maior e que tem um potencial financeiro muito maior que o Juventude. Então o Juventude foi a trancos e barrancos na primeira fase, classificou e caiu para o Grêmio. A Copa do Brasil, por outro lado, esta sim é a competição que para o Juventude acabou dando um up. Afinal de contas, o Juventude da primeira fase tinha que passar pelo Palmas, passou pelo Palmas, depois veio o América Mineiro, aumentando a dificuldade, era um clube com um orçamento de Série B, o Juventude eliminou o América Mineiro, teve a condição de jogar contra o Botafogo, e aí todo mundo já contava como certa eliminação, o Botafogo com todos os percalços da Série A, onde ele tem dificuldades para encarar os outros clubes, ele, para o enfrentamento com o Juventude de Série C, era franco favorito, e o Juventude eliminou o Botafogo, conseguindo empate no Rio, vencendo no estádio Alfredo Jaconi, um jogo muito emocionante de virada, né, sobre a equipe botafoguense. Depois eliminou o Vila Nova e caiu contra o Grêmio. Nesses jogos que realizou na Copa do Brasil, o Juventude botou um bom dinheiro na guaiaca e aí, com toda certeza, conseguiu viabilizar a Série C. Esta sim foi a competição mais tranquila para o Juventude, embora parelha, embora com alguns jogos em que se esperava que o Juventude vencesse ou apresentasse o melhor rendimento, isso não aconteceu, mas o Juventude foi sempre um clube integrante do G4 ou lindeiro ao G4, se classificou ao natural para a segunda fase e aí foi contemplado com um sorteio, aliás, com um chaveamento em que pegou o Imperatriz, que não era uma equipe favorita, estava especulando o Imperatriz, que foi o campeão maranhense, mas sucumbiu diante do Juventude, que conseguiu o principal objetivo do ano, que foi o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro 2020. Sendo assim, vamos aos números do Juventude, o que resume essa temporada 2019. A gente começa com os números mais aprofundados do Juventude. O Juventude teve na Série C 22 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, marcou 27, sofreu 17 gols. Na Copa do Brasil foram 8 jogos, em que o Juventude conseguiu 3 vitórias, 1 empate, aliás, uma derrota, né? A derrota no jogo final justamente, e 4 empates. No Gauchão foram 13 jogos, 4 derrotas, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. É isso mesmo, 13 jogos,
4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, marcou 10 e sofreu 21 gols. O Juventude, lógico que essa média aumentou com a derrota na última rodada para o Grêmio. Na segunda página você vê o resumo, com 43 jogos no ano, ganhou 16, acabou empatando 15, perdendo 12, marcando 43 e sofrendo 44 gols, o saldo negativo de 1 da equipe do Juventude. Vamos virar a página? Agora para falar sobre o Caxias. O Caxias é uma situação complicada que viveu esse ano. Primeiro, porque o Caxias teve no Gauchão, onde não depositava tanta confiança, mais uma vez uma grande participação, novamente conseguindo atingir os objetivos de chegar ao título do interior, a ganhar vaga na Copa do Brasil e até vaga na Série D de 2020. Encarou os principais adversários, começou o campeonato já ganhando do Brasil em Pelotas, teve uma vitória muito consistente também contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e assim foi conseguindo os resultados, parando na fase semifinal diante do Internacional, cumprindo a cartilha do Caxias. O sonho do título no Gauchão sempre fica em segundo plano, sabendo, eu repito, que já falei em outros momentos, da força da dupla Grenal. Mas no Gauchão ficou tudo nos conformes. Aí veio a Série D. A Série D do Caxias foi aquele eletrocardiograma que você vai lembrar, o time que vencia quase todos os jogos em casa, mas sucumbia longe do Estádio Centenário. E aos poucos, aquele ambiente que era bom de gauchão acabou sendo destruído com algumas situações de grupo, relação do Pingo com alguns jogadores, relação de jogadores com colegas, enfim, acabou culminando com a demissão do treinador, com a vinda do Paulo Henrique Marques, que tentou nos jogos finais dar um up no Caxias, até conseguiu levar para o mata decisivo contra a equipe do Manaus, mas acabou sucumbindo, venceu só de 1-0 no Estádio Centenário e depois perdeu de 3 num jogo bem atribulado lá no estádio da Arena da Amazônia. Aí o Caxias teve uma grande frustração, porque se é bem verdade que o Caxias gostaria de conseguir a vaga no Brasil, que conquistou pelo Gauchão, o Caxias queria conseguir pela Série D a vaga para C, que fizesse inútil aquela classificação obtida no Campeonato Gaúcho para a Série D 2020. Mas teve uma série de intercorrências. O pessoal lembra bem das declarações do Wagner no pós-jogo contra a equipe do Manaus, que deixou claro que o Caxias, de fato, não vivia nos bastidores um bom momento, que acabou refletindo nas 4 linhas e mais uma grande frustração para o torcedor grená. O Caxias terminou jogando a Copinha foi mais para movimentar o clube, para não deixar inativo o Caxias, para oferecer futebol ao torcedor, para observar a base, e nesse contexto foi positiva a Copinha. O Caxias caiu na fase semifinal para um time tradicional que era o Pelotas, passando dos clubes da primeira fase, depois eliminando o Gaúcho, eliminando os times que vieram pela frente, o Gaúcho de Passo Fundo, caindo para o Pelotas. O bom da Copinha foi que ela foi utilizada para ver as categorias de base. O Caxias mostrou algumas situações interessantes, como o Denilson também, como o lateral Argenta, e ao descobrir jogadores assim, o Caxias de fato teve um recado claro de que tem que dar uma atenção maior para a base. O Denilson estourou na competição, sem perspectivas no Caxias, foi para o Atlético Mineiro, ganhou uma oportunidade de ouro o garoto Denilson. Tudo porque o Caxias não tem o sub-20, não tem a condição de dar uma sequência maior a esses jovens atletas. Mas foi isso, o Caxias de 2019. Vamos aos números do Grenal do Povo? O Caxias na Série D fez 12 jogos, venceu 5, empatou 5, perdeu 2, marcou 11, sofreu 8 gols. Na Copa da Federação foram 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, marcou 19, sofreu 14 gols. No Gaúchão, 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, marcou 21, sofreu 15. Na segunda página você já está vendo aí os números do Caxias, com 41 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, marcando 51, sofrendo 37 e tendo um saldo de 14 gols positivos na temporada. E a conclusão que se tira é de que, embora o início atribulado, o Juventude teve um 2019 em que atingiu suas metas
cumpriu seus objetivos e agora chega para 2020 com Copa do Brasil, com um Gauchão, mas principalmente com a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre trancos e barrancos, como aquele aluno que daqui a pouco cola do coleguinha para passar, mas daqui a pouco atinge a meta, o Juventude atingiu os seus objetivos e passou de ano. O Caxias, usando essa mesma figura, ele foi um bom aluno, se aplicou, mas de repente na hora da prova final acabou sucumbindo, talvez não tenha dormido bem na noite anterior, talvez tenha cometido algum erro que não vinha cometendo no decorrer do percurso, mas novamente terminou 2019 frustrado e vai em busca de um 2020 de recuperação. Espero que você tenha gostado dessa nossa volta aos fatos, à história, à opinião, à análise de 2019. Quem ficou até o final, muito obrigado. Não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, a turma das demais redes sociais, Facebook, Instagram, capricha no comentário e compartilhe esse vídeo. Aquele abraço, até a próxima!